Agora a gente vai falar sobre governança corporativa. Essa palavra, governança, ela chega às vezes a dar medo, quando dizem, eu vou implantar governança na minha empresa. Meu Deus, quanto que vai me custar isso? E é preciso olhar a governança também de uma forma mais simples, gente. Sentar com o seu parente, com o seu sócio, para conversar sobre as regras da empresa, o que cada um faz, dividir as atividades, fazer as combinações, isso tu já está fazendo governança. Então, é super importante. E é um preventivo, porque a gente só vai depois lembrar disso quando tiver algum conflito, né, ou algo que não foi combinado. Então, a governança, para aqueles que estão começando nesse processo, é uma maneira de como a organização, né, ela é controlada, ela é guiada, ela é monitorada, né, envolve todas as relações de todos os seus membros, né, de todos esses papéis, né, esses círculos que eu falei ali, né, os sócios, a diretoria, os conselhos e todas as partes interessadas. Uma boa governança, ela determina a estabilidade e a longevidade e o sucesso dos sócios. Guardem isso, porque é extremamente importante vocês entenderem, né, a necessidade mesmo. E eu vou falar agora dos princípios, né, básicos da governança. Os princípios, eles guiam toda a adoção dessas boas práticas, tá? Na relação entre a empresa e a família. Para quem quer mais informações, existe o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. No site deles, gente, tem materiais maravilhosos, né? Só acessar lá, está tudo praticamente à disposição. Eu consulto bastante o IBGC. E lá eles colocam melhores práticas também. Então, os princípios. A transparência, né, para a gente ter uma governança. O que é a transparência? É disponibilizar informações que sejam do interesse, né, não apenas de uma pessoa e não apenas informações impostas por lei, né, regulamentos, né, mas ter transparência em tudo isso. As informações, elas devem ser também incluídas como ações gerenciais, ações que conduzem à preservação do valor da organização, mas, resumindo, a transparência é oferecer informações de fácil acesso. O segundo princípio é a equidade, que é o tratamento justo de todos os sócios, né, porque os sócios eles podem ter participações, né, ações iguais ou não. Então, é o tratamento justo de todos os sócios, né, e das demais partes interessadas na empresa, considerando sempre os seus direitos, necessidades, né, e também os seus deveres, e escutando, né, as expectativas desses sócios, que é bem importante. A prestação de contas, os agentes da governança, que a gente chama, né, as pessoas que participam, eles devem prestar contas da sua atuação de modo bem claro, né, conciso, que seja compreensível, né? Essas pessoas também devem saber das consequências pelos seus atos e omissões, de acordo com o seu papel. E, por último, o que é a responsabilidade corporativa, que é o dever de zelar pela viabilidade econômica e financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas, né? O que pode trazer problema, ou seja, buscar a viabilidade do negócio. Deve ter um olhar bem amplo para todos os interesses da empresa, né? Equilibrar as questões de mercado, questões de operação, né, interna, e ainda ter um olhar de curto, mas também de médio e longo prazo, o que não é fácil, né, gente? Às vezes, uma tomada de decisão visando o curto prazo, eu vou economizar, né, tanto nessa decisão agora até o final do ano, ok. Mas e no longo prazo? Como é que vai impactar essa decisão? Às vezes parece, não, vou economizar não sei quanto, uma decisão maravilhosa que alguém te traz. Mas e aí, daqui 1 ano, isso vai gerar um passivo trabalhista, né, ações na justiça, ou vai ter algum problema, não sei, ambiental? Então, esse equilíbrio desses olhares entre curto, médio e longo prazo, muito a empresa familiar, né, se destaca nisso, porque não é um olhar executivo de 1 ano, é um olhar no longo prazo. Eu quero falar,
Então, tem esse desenho aqui, né, que aqui estão os conselhos. A gente ouve falar bastante em conselho de administração, conselho consultivo, conselho de família. Então, eu quero ensinar para vocês o que é um conselho consultivo. Tá? Ele é uma comissão de pessoas externas, né, que não têm relação com a empresa, ou internas também, que aconselham líderes, aconselham gestores da empresa. E, normalmente, as empresas elas começam com o conselho consultivo. E depois eles evoluem para um conselho de administração. Já o conselho de administração, ele é responsável, é diferente do consultivo, tá? O de administração, ele é responsável por supervisionar as atividades da empresa, né? A estratégia da organização. E nas empresas que são SA, Sociedade Anônimas, elas são listadas na Bolsa. Ela é obrigatório a formação de um conselho de administração. Isso é exigido por lei. O objetivo principal dele é de maximizar o retorno, né, desses investimentos, porque o sócio ele coloca dinheiro na empresa, e por isso esse conselho tem uma grande responsabilidade, né, de desenvolver as estratégias, ver quais são as vantagens competitivas, tudo isso para que o negócio tenha um desempenho bom. O conselho consultivo, ele pode ser, né, o consultivo, ele pode ser considerado a base para se formar o conselho de administração. Não é regra, tá? Mas é o que ocorre na prática. E porque ele prepara as responsabilidades que depois ocorrem no conselho de administração, que tem uma responsabilidade legal, né, dos conselheiros muito forte, que eles assinam pela empresa, né, eles estão colocando ali o nome deles. Então, as diferenças, né? Consultivo, administração e conselho de família. Né? No de administração, ele tem poderes legais. O consultivo, ele funciona para dar suporte, ele está lá em cima, tá, gente, ali no desenho, para dar suporte. E o conselho de família, ele só se preocupa com as questões da família. Ali vocês estão vendo que é o conselho de família, no desenho anterior, que ali é o conselho de família, lá em cima, e também tem o conselho de administração ou conselho consultivo. Então, o conselho de família define limites entre os interesses da família e da empresa. Ali trata os conflitos, se tiver, né? Ele olha pelo bem comum, promove um ambiente familiar saudável, né? Ele visa também manter os valores da família, que é super importante também. E a sucessão familiar, né, quem vai suceder a pessoa da família dentro da empresa ou dentro de um conselho, é o conselho de família também, que trata esse assunto junto, né, com a participação no conselho de administração.